Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Dia de mobilização. Comissão de Magistrados entrega aos presidentes do STF e do STJ pauta de reivindicações que inclui revisão do subsídio. Índice de desempenho da Justiça avalia a qualidade e o desenvolvimento do Judiciário brasileiro. O ministro Teori Zavascki é sabatinado no Senado Federal. Discussão do relatório do novo Código de Processo Civil fica para depois das eleições. E você vai acompanhar uma entrevista com o Conselheiro Nacional de Justiça, Silvio Luiz Ferreira, sobre a comissão do CNJ que vai tratar da segurança dos juízes. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Comissão Nacional de Mobilização, formada por juízes federais, entregou aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a pauta de reivindicações dos magistrados federais. Um dos itens da pauta é a recomposição integral das perdas inflacionárias do subsídio, que chega a 28,86%. Acompanhe agora na reportagem de Gisele Mourão. Os membros da comissão foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aires Brito. A pauta de reivindicações foi entregue ao magistrado pelo presidente da Associação dos Juízes Federais. Segundo o ministro, todos os esforços vão ser feitos para que a pauta seja debatida antes mesmo da aposentadoria dele, marcada para o próximo mês. O ministro Aires Brito demonstrou interesse em resolver a questão, mas esperamos que esse interesse se converta realmente em atos concretos, de forma que a magistratura possa então ter realmente essa recomposição das perdas salariais. Nós acreditamos que algumas das medidas possam ser implementadas de forma integral até em curto prazo. Outras, porém, exigirão um tempo que é necessário para o tipo de medida que foi solicitado. Por exemplo, uma emenda constitucional, nós sabemos que existe um tempo no processo legislativo que não é possível abreviar, ainda mais num momento como hoje, que estamos ainda vivendo o segundo turno das eleições municipais. Porém, temos uma boa expectativa, de que algumas e as principais reivindicações sejam atendidas no curto e até mesmo médio prazo. Os presidentes das associações regionais e estaduais de juízes federais e delegados da associação também tiveram audiência com o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Félix Fischer, para entregar o documento. Segundo o presidente da AJUFER da primeira região, Roberto Veloso, a pauta pode ser aprovada se houver um empenho pessoal da presidente Dilma Rousseff no caso. O próprio CNJ pode efetivamente dar por vez a nossa equiparação com as outras carreiras jurídicas. O STF pode também julgar um mandado de injunção. E o STF tem a possibilidade de negociar com a presidenta da República, que isso é o fundamental, porque a presidência da República tem poder no Congresso Nacional e pode, com a sua força, com a sua base, aprovar as nossas reivindicações. Quem também acredita na aprovação das reivindicações é o presidente da AJUF do Rio Grande do Sul, Rodrigo Machado Coutinho. A AJUFERGS tem trabalhado juntamente com a AJUF nessa questão da mobilização dos juízes federais. As medidas foram aprovadas na última Assembleia e esperamos que agora entregue a pauta de reivindicações e também os atos de mobilização que serão feitos. Esperamos que a cúpula do Poder Judiciário seja sensível a essas reivindicações justas dos juízes federais. Antes da entrega da pauta, decidida em Assembleia Geral Extraordinária no início de outubro, a Comissão de Mobilização esteve reunida na sede da AJUF para debater as ações voltadas ao atendimento das reivindicações e outros encaminhamentos que serão realizados até a Assembleia Geral Ordinária em dezembro. Entre as medidas decididas pela comissão está a paralisação dos magistrados federais por 2 dias, em 21 e 22 de novembro, além da não participação na semana de conciliação. Os juízes reivindicam a recomposição integral dos subsídios, pagamento do auxílio alimentação, adicional por tempo de serviço e equiparação dos salários dos magistrados estaduais e federais e do Ministério Público. Nos dias 21 e 22 de novembro, está prevista uma paralisação de atividades
como forma de mobilização, como uma das formas de mobilização da carreira. Como a Assembleia decidiu pela decretação de um estado de mobilização, ou seja, a carreira passa a estar atenta para tudo que for feito e será chamada a decidir, tomar medidas a qualquer momento. Os juízes realmente mostram com isso tudo como eu disse, uma insatisfação e um senso de indignação com a sua atual situação. E é isso que precisa ser bem trabalhado por quem detém o poder de decidir os rumos da carreira. A Comissão Nacional de Mobilização foi criada para motivar os associados a participarem das medidas aprovadas pela Assembleia, monitorando e auxiliando a execução nas sessões e subseções judiciárias, promovendo o fluxo de orientações e informações entre diretoria e os associados. O Judiciário brasileiro agora tem um novo indicador que mede a qualidade e o desenvolvimento da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. O IDJUS vai ajudar na melhoria da prestação jurisdicional em todo o país. Com o IDJUS, o Judiciário quer identificar e divulgar o desempenho dos tribunais de todo o país e também dos serviços prestados pela Justiça brasileira. O índice é um indicador que mede o grau de desenvolvimento da Justiça, permitindo um comparativo da produtividade e eficiência entre os segmentos do Poder Judiciário. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, os dados podem colaborar com uma transformação no setor. O importante é que nós tenhamos um dado objetivo e que possamos estabelecer diálogos para que haja a melhoria necessária. A nossa aposta, e esse é o raciocínio que baliza inclusive essa pesquisa, é que o Judiciário tem um grande poder, um potencial enorme de transformação, não só das relações administrativas, das relações com os demais poderes, mas também de relações com a própria sociedade. Nós dizemos, se o Judiciário é mais eficiente, nós podemos mudar algumas culturas. Por isso que nós estamos apostando fortemente nessa ideia de eficiência, de melhoria de prestação jurisdicional. Com o índice foi possível avaliar cada tribunal no que diz respeito à produtividade e à eficiência na prestação dos serviços oferecidos. No índice geral, a Justiça Federal ficou com 50,9 pontos, a estadual com 46,6 e a Justiça do Trabalho com 54,2 pontos. Na Justiça Federal, os 3 tribunais com melhor classificação foram o TRF da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, com índice de 66,1. Em segundo lugar, o TRF-3, com sede em São Paulo, com 63,4. E em terceiro lugar, o TRF da 5ª Região, com sede em Recife, com 51,9 pontos. Na Justiça Estadual, a melhor classificação ficou com o TJ do Rio Grande do Sul, que atingiu 69 pontos. Em segundo lugar, o TJ do Mato Grosso do Sul, com 64,2. E em terceiro, o TJ de Sergipe, com índice de 54,7. Já no ranking da Justiça do Trabalho, o primeiro lugar foi do TRT da 18ª Região, em Goiás, com 68,5. O segundo TRT da 3ª Região, em Minas Gerais, com 64,7. E o terceiro lugar do TRT da 1ª Região, no Rio de Janeiro, com índice de 60,1. Com os resultados apresentados pelo IDJUS, já foi possível identificar pontos importantes em que são necessárias mudanças, como destaca o Corregedor Nacional do CNJ, ministro Francisco Falcão. O que nós observamos aqui pelos índices é que há tribunal em que a gestão orçamentária funciona melhor do que a gestão judiciária, o que é um contrassenso. A função do tribunal é julgar processo. Então, o que é que nós precisamos? Melhorar a gestão judiciária, que é a função primordial do Poder Judiciário. Para a Associação dos Juízes Federais, iniciativas como esta permitem uma avaliação crítica que pode colaborar com a melhoria na produtividade dos tribunais. Toda a contribuição e toda a construção em termos de índices e indicadores ela é importante para o Judiciário. O Judiciário hoje vive um processo que já se iniciou há mais de uma década de melhoria da sua gestão, né? E esses índices e esse indicador em especial, ele contribui para que o Poder Judiciário tenha
dados específicos e processados sobre determinados aspectos da gestão do Poder Judiciário. Nos dias 8 e 9 de novembro, vai ser realizado o segundo encontro jurídico sobre concessão de rodovias na sede da Escola da Advocacia Geral da União, em São Paulo. O evento visa discutir temas como a prorrogação dos contratos de concessões, além de dar a oportunidade para que os integrantes do setor público e privado possam debater o tema. As inscrições podem ser feitas no site da Escola da AGU até o dia 21 de outubro. Veja a seguir: ministro Teori Zavascki é sabatinado no Senado. E ainda, discussão do relatório do novo Código de Processo Civil fica para depois das eleições. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? O ministro Teori Zavascki é sabatinado no Senado Federal. Depois de ter o nome aprovado no Senado, ele assume no STF a vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou em agosto deste ano. A primeira etapa da sabatina começou em setembro, mas foi interrompida devido à sessão do plenário, que, segundo o regimento do Senado, leva à suspensão das atividades nas comissões. No dia, apenas 5 dos 25 senadores fizeram perguntas. A sabatina só foi retomada depois das eleições, já em outubro. Por 18 votos, o ministro Teori Zavascki foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No total, 19 senadores votaram, mas um se absteve. Agora, a votação precisa passar pelo plenário do Senado para que o ministro seja empossado, assumindo o lugar do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Não há data prevista para que os senadores votem a indicação, o que deve acontecer somente após o segundo turno das eleições municipais. Teori Zavascki nasceu em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, e é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde maio de 2003. Zavascki é conhecido como um dos magistrados mais técnicos do STJ. O ministro também fez carreira como advogado e integrou a área jurídica do Banco Central e do Banco Meridional do Brasil. Como magistrado, ele fez parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Paraná, e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O nome de Teori Zavascki foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff apenas 11 dias depois da vaga do ministro Peluso ser aberta. Desde então, o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado com apenas 10 ministros. A discussão do relatório do novo Código de Processo Civil na comissão especial que analisa a proposta foi adiada. Os deputados pediram mais tempo para analisar os mais de 1.000 artigos do documento. O relator do CPC na Câmara, deputado federal Sérgio Barradas, conversou sobre o assunto com a repórter Roberta Lindbergh. Acompanhe agora a entrevista. O início do processo. Contando a constituição da Comissão de Juristas, que foi em setembro de 2009, a tramitação no Senado e na Câmara, nós já temos 3 anos de tramitação de um novo Código de Processo Civil. O atual é de 1973, uma época em que não existia processo eletrônico, ações de massa, ações coletivas. É anterior à Lei do Divórcio, que é de 77, da Constituição de 88, do Código de Defesa do Consumidor de 1992 e do Código Civil de 2002. A sociedade, portanto, espera e deseja um novo Código de Processo Civil contemporâneo ao século XXI. E nós estamos tentando responder a essa expectativa, sobretudo com a forma com que nós estamos elaborando esse novo CPC. Andamento dos trabalhos. Nós estamos com os nossos trabalhos prejudicados em função das eleições municipais, mas esperamos que nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro
além dos dias 6, 7 e 8 de novembro, nós possamos fazer a discussão do relatório por partes. E a comissão apreciando, ele vai aguardar pauta no plenário da Câmara para, uma vez aprovado, voltar ao Senado para apreciação final. Importância do CPC. O Código de Processo Civil é o principal código do Brasil. Eu diria até que, depois da Constituição brasileira, é o documento mais importante do nosso ordenamento jurídico. Porque se você quer fazer um divórcio, as regras para você fazer esse divórcio estão no CPC. Se você quer cobrar uma dívida de alguém ou você é cobrado de uma dívida, as regras da cobrança dessa dívida estão no CPC. Se você quer a posse ou a reintegração de posse ou resolver uma briga de vizinhos, as regras pelas quais você vai dirimir esses conflitos estão no CPC. O CPC é o código que traz as regras pelas quais todo e qualquer brasileiro vai à justiça pleitear ou se defender. E na ausência de normas, de regras processuais no direito penal, administrativo, eleitoral ou trabalhista, você se socorre das regras do CPC. Então, ela está presente na vida de todo brasileiro que se dispõe a reclamar os seus direitos na justiça. Gargalos. Se você fizer uma pesquisa hoje com o povo brasileiro sobre qual é o principal problema da justiça no Brasil, acho que mais de 90% das respostas será de que é a demora na prestação jurisdicional. E nós estamos fazendo esse novo CPC depois do advento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que nos proporcionou uma radiografia do Poder Judiciário brasileiro. Graças ao CNJ, nós sabemos hoje, por exemplo, que em 2010, de cada 100 processos que ingressaram em juízo, 70 não foram resolvidos no mesmo ano. Que 43% dos processos que tramitam na Justiça Estadual dizem respeito à execução fiscal, que duram em média 8 anos e 2 meses, em que a sentença não é certeza do recebimento, porque o bem já pode ter se deteriorado ou sumido depois desses 8 anos. Graças ao CNJ, nós ficamos sabendo que para qualquer um de nós cobrar uma dívida de R$ 1.500 através do Poder Judiciário, nós fazemos o Poder Judiciário gastar R$ 4.500. Então, diante desses dados, o poder público, por exemplo, está presente em 50% dos processos dos grandes litígios no Brasil. E se você somar aos bancos, você vai a mais de 70% em que o poder público e os bancos estão presentes no polo ativo ou passivo. Então, diante dessa radiografia, nós estamos elaborando também o novo CPC no sentido de descongestionar, de eliminar esses gargalos. O CPC e o Judiciário. O novo CPC, uma vez aprovado, não será o remédio de todos os males que afligem o Poder Judiciário no Brasil. Necessário se faz que o Poder Judiciário seja repensado, melhore a sua gestão, estabeleça com os recursos gestão de administração desses processos de forma a usar esses instrumentos para dar as respostas que a sociedade exige e que a sociedade, que as faculdades do Brasil, ao invés de formarem operadores do direito voltados para a litigância e para a beligerância, possa formar uma nova geração de operadores do direito voltados para a conciliação, a mediação e a arbitragem, que devem ser disciplinas obrigatórias e não facultativas das grades curriculares. O 4º Fórum de Educação à Distância vai ser realizado nos dias 23 e 24 de outubro na Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, em Brasília. Durante o encontro, que incentiva a disseminação do conhecimento, acontecerá a cerimônia do Prêmio CNJ de Educação à Distância. O evento é destinado aos magistrados e servidores públicos do Judiciário. A seguir, acompanhe a entrevista com o Conselheiro Nacional de Justiça, Silvio Luiz Ferreira, sobre a comissão do CNJ, que vai tratar da segurança dos juízes. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa.
Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? O Conselho Nacional de Justiça criou uma comissão para estudar e propor uma política nacional de segurança institucional da magistratura. A repórter Gisele Mourão conversou com o conselheiro do CNJ, Silvio Luiz, que faz parte dessa comissão. Doutor Silvio, qual que é o objetivo da criação dessa comissão extraordinária? A comissão ela foi instalada com o propósito de estabelecer aqui no Conselho Nacional de Justiça e algo que seja válido para todos os tribunais do país inteiro, de uma política de segurança institucional para os magistrados e servidores do Poder Judiciário. E quais são as propostas dessa comissão? Essa comissão ela se reuniu e após algumas consultas que foram feitas aos tribunais e também às entidades de classe, ela acabou por escolher um modelo muito utilizado e utilizado já com sucesso no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que seria a de uma constituição permanente de uma comissão de segurança institucional, tanto no Conselho Nacional de Justiça como em cada um dos tribunais do Poder Judiciário brasileiro. Ela vai atuar em todos os tribunais brasileiros? No CNJ, a comissão atua em todo o território nacional, a partir da Corregedoria Nacional de Justiça. E os estados terão que implantar também, cada um, estados e também a Justiça Federal, terá que implantar em cada um dos seus tribunais uma comissão de segurança institucional. Muitos casos de juízes ameaçados, até que chegaram a falecer, foram noticiados em toda a mídia brasileira. A criação dessa comissão, ela foi feita depois de todos esses casos? A preocupação com a segurança institucional é uma preocupação já antiga da magistratura, mas os últimos fatos, não é, que resultaram inclusive no assassinato de uma colega do Rio de Janeiro, fizeram com que o plenário do Conselho Nacional de Justiça optasse por instituir uma comissão que estudasse quais seriam as medidas de segurança a ser propostas pelo Conselho Nacional de Justiça. E o juiz que se sentir ameaçado, como é que ele deve proceder? A partir do momento em que os tribunais criarem estas comissões de segurança, a resolução a ser editada, ela ainda está em discussão no plenário do Conselho Nacional de Justiça, determina que os pedidos de segurança institucional passem a ser analisados e avaliados por esta comissão interna. Então ela saberá avaliar o pedido feito pelo magistrado e qual será a medida compatível com a preservação de sua segurança. Essa comissão terá parceria com algum outro órgão? Essa comissão, a ideia é que ela seja uma comissão multidisciplinar, que ela não seja composta exclusivamente por desembargadores e juízes, mas que ela também tenha a assessoria de outros órgãos envolvidos na segurança, como a polícia, por exemplo. E a ideia é exatamente aproveitar o conhecimento destas outras instituições na área de segurança e trazê-los para a intimidade do Poder Judiciário. E para finalizar, doutor Silvio, hoje qual que é a região que tem o maior número de registros de juízes que já foram ameaçados? Nós temos essa situação, é uma situação, vamos dizer, espalhada em todo o território nacional, não é? Em cada região você tem casos, são casos ainda isolados, mas magistrados que de alguma maneira reclamam ou demandam por uma proteção policial porque se sentem ameaçados. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.